Isso aqui mesmo. Uhum. Olá, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre orientação de estudos, tá? Eu montei uma apresentação para vocês referente à mesma. Então, vamos dar início. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui no chat, que a gente vai estar esclarecendo. Ou vocês já têm o meu contato, e aí, a partir desse contato, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje nós temos orientação de estudos, né? E dentro da orientação de estudos, nós temos o ciclo da aprendizagem, que é como você vai estar desenvolvendo esse processo de aprendizagem, né, e como você vai estar se organizando dentro desses estudos. Então é o seguinte, primeiro, nós temos que entender. O que é entender? Né? Então, o que acontece durante as aulas. É fundamental que durante as aulas vocês prestem muita atenção, tá? No desenvolvimento dos assuntos. Por quê? Essa atenção, né, porque muitos têm habilidades de memorizar, outros têm anotações mais complexas, ou mais aprofundadas, ou mais subjetivas, como bem mais objetivas. Mas o fundamental é prestar atenção porque muitos dos professores disponibilizam materiais para vocês estarem acompanhando, estudando. E esses materiais, eles só farão sentido para vocês depois que vocês pegarem para ler ou quando vocês forem pesquisar uma determinada coisa, a partir do momento em que vocês prestaram atenção àquilo que foi dito, entende? É isso que vai ficar na memória de vocês e é a partir disso que vocês vão estar buscando entender aquilo que vocês estão pesquisando ou lendo. Aí nós temos o aprender. Mas quando acontece esse aprender? O aprender ele acontece durante a realização das tarefas. Por exemplo, você está numa aula de matemática, você está prestando atenção em matemática. Só que para a matemática em específico, não basta que nós prestamos atenção na matéria. Por quê? É uma matéria prática. Então, a matemática, durante as tarefas, os exercícios que ficam para casa, é importante que vocês realizem ele, anotem as dúvidas de vocês, as dificuldades, e esclareçam isso com o professor. Tá? Isso é importante em qualquer matéria, em qualquer disciplina. Tirem sempre suas dúvidas. Fixar. Como que você vai fixar isso? Acontece durante o sono, todas as noites. Então não adianta você se dedicar o dia inteiro estudando, pesquisando, se aprofundando, prestando atenção na aula, se você não tem uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é fundamental para quem quer ser produtivo, para quem quer realmente fixar aquilo que aprendeu. Tá? Tem até formas disso, né? Então, quando você está em casa que você vai estudar, tira uma meia horinha, estuda, descansa um pouco, descansa uns 15, 20 minutos, meia hora também, e outra meia hora você vai, até pegar esse hábito, né, de estudar. E estudar exige mais do que paciência e força de vontade. Estudar requer também uma disciplina e o domínio de algumas técnicas. Tá? Assim como existem técnicas para tecnologia, para ciência, formas de se fazer processos, para estudar também é a mesma coisa. Existem técnicas que te auxiliam nesse processo de estudo. Tá? Dentre elas, nós veremos aqui alguns modelinhos, está a própria organização, que vai ser fundamental no processo de estudos de vocês. Vamos lá. Às vezes simples para que o aprendizado seja feito
e a máxima eficiência no mínimo tempo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui também como que vocês vão ser mais eficientes. Tá? Como que nesse tempo dedicado aos estudos eu posso ser mais eficiente? Como que eu posso ser mais produtivo, aproveitar melhor meu tempo nesse processo de estudos? E aí nós nos deparamos com um grande dilema, né? Onde estudar, como me organizar, né? E organizar esse estudo, dicas de estudo, quais as receitinhas de bolo que existem que eu possa estar utilizando para esse processo de me acostumar ao estudo, de aprender a estudar, e como proceder nas avaliações, né, que muita gente fica desesperado na hora das avaliações, mas existem algumas técnicas para poder ajudar nesse processo. Então vamos lá. Onde estudar? Um lugar silencioso, sem barulho e outras pessoas. Tem algumas pessoas que se adaptam muito bem em estudar em meio a barulho, conversas paralelas e tudo mais. Mas tem outras que não, né? Tem outras pessoas que elas basicamente precisam de um lugar tranquilo, silencioso e dedicado, onde ela não vai poder ser interrompida naquele processo de estudo, porque ela acaba se perdendo. Com a planta do pé totalmente apoiada no chão ou banquinho, ou seja, você tem que buscar uma forma confortável para que você não exija, não canse seu corpo nesse processo, porque isso acaba prejudicando esse desenvolvimento. A boa iluminação é fundamental. E aí muitos têm dificuldade, né, de leitura, ou até mesmo muitas dores de cabeça, e na verdade falta isso, óculos. Né? Então o que a gente precisa muitas vezes é simplesmente ter um óculos. Outras vezes já não é o caso de um óculos, e sim de uma iluminação adequada, onde você não force tanto a vista, onde aquilo não se torne cansativo. Então, sempre ajustar a luminosidade, ou escolher um lugar com luminosidade adequada para esses estudos. Como se organizar, né? Como organizar o seu estudo? Escolha um horário diário para o estudo, ou seja, você vai criando padrões definidos, né? Para você acostumar sempre naquele horário estar estudando. Verifique o que vai estudar e siga o seu planejamento. Se você planejou uma certa cronologia do que você vai estudar, siga ela. Evite ao máximo sair dela. Tá? Por quê? Você acaba se perdendo nesse processo. E isso não é bom. Você se perdendo, muitas vezes você tem que retomar e você perde tempo. Você é menos produtivo nesse processo. Estude as matérias no dia da explicação do professor. Por exemplo, hoje você tem 5 matérias. Não deixa para estudar amanhã, porque amanhã você vai ter 10 para estudar. 20, 15, 20 depois, e assim vai. Então, em vez de você ter essa avalanche de conteúdo para estudar em seus horários vagos, em um dia só na semana, pega diariamente, revisa ali o que o professor passou. Ficou em dúvida? Pesquisa sobre aquele assunto que você ficou em dúvida, manda mensagem para o professor ou anota para depois perguntar para o professor, para tirar essas dúvidas. Estudar à noite não é proveitoso, tente evitar. Tem algumas pessoas que de fato produzem muito à noite, mas a maioria delas não. Porque à noite você já estudou de manhã, principalmente trabalhou à tarde, à noite está cansado. Né? Então, por conta disso, o ideal é que você tire um horário que você se sinta confortável, que você se sinta bem, disposto para aquilo. Ao terminar os deveres de casa, arrume o que vai levar para o colégio. Isso vai em um ponto de organização muito grande. Porque às vezes você fez aquelas anotações, as perguntas, as dúvidas e tudo mais e esquece em casa. Ou até mesmo deixa o caderno em casa. Então não façam isso. Sempre anotem durante as aulas de vocês o máximo de informação que vocês puderem. Mesmo que não seja na totalidade, mas os temas que foi tratado, para você pesquisar depois. Atenção é indispensável, ter tudo perto que o distraia. Ou seja, você vai estudar, deixa o celular longe. Você vai estudar, você não vai ler gibi, você vai deixar ele longe. Você vai estudar, você vai deixar usar o computador para estudar, deixa aberto só as guias necessárias para que você estude, para o seu estudo, para o seu planejamento. Porque senão você vai se distrair com rede social, ou com vídeos no YouTube, ou enfim, e isso não é bom.
Lápis, caneta, livros, borracha devem ficar próximos, ou seja, tudo que aquilo que é necessário você utilizar dentro do seu planejamento é fundamental que você deixe próximo, fácil de pegar, fácil de ter acesso. Para esclarecer o significado das palavras, grife as palavras desconhecidas e utilize o dicionário. Então, às vezes você está lendo ali uma frase e uma palavra fugiu da sua compreensão. O que você vai fazer? Você não vai passar reto. Ah, eu entendi o que a frase quis dizer. Tá, mas se você não entendeu aquela palavra, uma palavra pode mudar tudo. Então, e isso pode ser prejudicial depois no trabalho ou numa prova que você for fazer. E até mesmo a sua própria compreensão sobre aquela palavra. Então, sempre esclareça. Aproveite bem a aula, prestando bastante atenção ao professor. Assim, o estudo não será exaustivo posteriormente. Então, lembra aquilo que eu falei? Quanto mais atenção você tiver aos estudos, mais fácil vai ser para você poder estar estudando depois, poder estar tirando suas dúvidas. Por quê? Você vai lembrar, pelo menos em parte, baseado naquilo que você está lendo, do que o professor falou. E isso vai te dar uma vantagem muito grande nos estudos em casa, ou em qualquer lugar que você estiver. Em sala, faça as anotações das ideias principais com suas próprias palavras. Às vezes, a forma como o professor falou, para você fica um pouquinho difícil, mas você conseguiu entender a mensagem. Então, anotem essa mensagem que você entendeu. Porque isso que vai te ajudar depois, na hora de estudar, a relembrar cada ponto. Dicas de estudo. Fazer leitura em voz alta. Então, a voz alta, quando você lê em voz alta, você está praticando duas coisas. A leitura e a audição. Por quê? Conforme você vai lendo, você já está visualizando aquilo que está escrito e ouvindo de si próprio aquilo que está sendo lido. Ler e sublinhar as ideias principais é fundamental. Qualquer dúvida ou qualquer ponto importante, grifem sempre. Elaborar resumos de texto. Resumos são muito bons. Tá? Eles te dão clareza sobre aquilo que você leu ou aquilo que você quer ler. Escrever palavras-chave ao lado dos parágrafos do texto, ou seja, palavras-tema que te ajudem naquele estudo. Fazer esquemas, gráficos e desenhos. A gente vai ver aqui também sobre mapas mentais. Então, esses esquemas e mapas mentais ajudam muito. Pesquisar em livros, jornais, revistas, atlas e internet. Por quê? Isso te dá atualidade. Tá? Então, muitos desses aspectos te dão muita atualidade. Então, durante o processo de estudo, além daquele conteúdo que você está vendo, revendo, enfim, você ainda vai ter acesso a várias outras informações globais que serão importantes. Não consultar o livro ao realizar os exercícios. Corrija-os em seguida mediante o uso do mesmo. Ou seja, que graça tem, que sentido faz se você está fazendo um exercício de matemática ou qualquer outro de qualquer matéria e você ir lá pegar o livro, ver a correção e aplicar essa correção. Não faz muito sentido, né? Anotar na agenda as avaliações, tarefas, entrega de trabalhos, etc. Nunca deixe de entregar nada. Tá? Se você tiver um planejamento e saber quando será cobrado determinados trabalhos ou avaliações, fica muito mais fácil para você aproveitar um tempo livre que você tem para aplicar aquilo, fazer aquele trabalho ou estudar para aquela prova. Fazer um mural com os horários de aulas, as datas das avaliações, entrega de trabalho. Então, além dessa organização de ter anotado, um mural te dá visibilidade daquilo. Às vezes você coloca na agenda, mas você esquece da agenda. Ou coloca no caderno, esquece do caderno. Estando visual, no seu campo visual diário, você nunca vai estar esquecendo. Fazer um alongamento e respirar fundo após cada tarefa, para depois retomar as atividades. Tem gente que gosta de tomar um chá, tem gente que gosta de tomar um café, ir lá esticar um pouquinho no jardim, ou na frente de casa, ou só de sentar um pouquinho no sofá. Então, é aqueles momentos de pausa para você poder dar aquela respirada e aí dar continuidade aos estudos.
Gravar a leitura do conteúdo em aparelho de áudio. Isso, para algumas pessoas, ajuda, né? Mas a maioria das pessoas, só de ouvir a própria leitura, isso já ajuda muito. Escrever conceitos e ou fórmulas em folhas de papéis e fixar na parede do quarto ou em qualquer outro lugar que você estude. Por quê? Isso te dá, como eu falei, o campo visual. Esse campo visual é fundamental para que você não esqueça nada ou você consiga aprender aquilo que você tem mais dificuldade. Então, sempre aproveite os espaços de estudo para deixar sempre claro e exposto. Vamos lá. Leia bastante, pois assim se apropriará das palavras e escreverá com facilidade. Muitas vezes, acho que todo mundo já aconteceu isso, você vai escrever uma palavra e você não lembra como escreveu. Por quê? Você faz muito tempo que não pratica a escrita. Então você não conhece o corpo, a escrita daquela palavra propriamente. Então a leitura constante te facilita isso. Né? Então sua escrita melhora, a sua fala, a sua desenvoltura melhora. Elaborar um roteiro a partir de perguntas. Isso ajudará a estruturar o seu pensamento, corrigir os exercícios. Então esses roteiros, eles te dão organização. Então você não se perde, você não se dispersa nesse processo. Isso é literalmente fundamental, tá? Então não adianta ter uma organização se você não tiver um roteiro dela. Tá? Ela tem que estar cronologicamente organizada. E a gente vai entender isso mais para frente. Corrigir os exercícios para que estejam todos corretos em seu caderno ou livro. Se você errou, deixa lá o que você errou, veja o que você errou e do lado coloque a correção correta, certa. Porque isso vai te ajudar muito, 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 tá? Porque imagine você pegar o caderno para estudar e só está a parte errada, aí você tem que procurar o livro de novo para ver a correção, né? Então isso te facilita na hora dos estudos. Refazer os exercícios da sala de aula em casa auxiliará na memorização. Então, a prática é fundamental para que você memorize, para que você domine certas habilidades, tá? Então, isso é fundamental. Assistir videoaulas no YouTube para aprofundar o conhecimento. Usem a tecnologia que vocês têm à disposição de vocês. Por quê? Essa tecnologia ela está aí para auxiliar, mas se você souber usar. Uma vez que você tem um planejamento, você tem uma cronologia, é muito mais fácil você conseguir chegar num vídeo determinado ou baseado naquela dúvida que você anotou na sala de aula ou que você não tenha anotado na sala de aula, mas que você anotou no seu momento de estudo, sabe? Tem muitos vídeos na internet que podem te ajudar em cada processo desse. Faço uso dos jogos online. Tem gente que fala que jogo online é perda de tempo. Não é. Sabe por que não é? Porque eles te dão raciocínio lógico, eles te dão estratégia. E esses raciocínios lógicos globais, né? E essas estratégias te auxiliam depois a resolver certos problemas, tanto na hora de estudar, como de resolver um problema pessoal mesmo. Observe os detalhes das ilustrações e desenhos. Por quê? Às vezes você está lendo algo, ou um exercício de física, por exemplo, mas tem ali uma imagem de exemplificação. Às vezes, com a leitura e a imagem, é o suficiente para que você entenda a situação que está acontecendo ali e possa resolver com mais facilidade, né? Porque você está compreendendo aquilo que está ali. Tente explicar com suas palavras o que leu, estudou ou experimentou. É fácil você pegar o livro, o que está pré-escrito, e definir com base nele. Um pouco mais difícil do que isso é você transcrever aquilo que você fez, aquilo que você viu, aquilo que você estudou, com suas próprias palavras. Mas é importante, porque é através disso que você vai ver aquilo que você lembra, aquilo que você tem dificuldade,
e aquilo que você tem para melhorar. Porque aquilo que você não conseguir traduzir com as suas palavras significa que não foi o suficiente aquilo que você estudou. Então é fundamental que você volte naquele ponto, revise e aí tente explicar de novo para depois ir para o segundo tópico ou o tópico subsequente do seu roteiro. Tá? Utilize mapas na hora do estudo. Lembra que eu falei que a gente vai estar vendo sobre mapas mentais? Então, nós vamos ver sobre mapas mentais, como criá-los, como estruturar e como ter todo o seu planejamento de estudos baseado em mapas mentais, que vai te dar objetividade e visão global daquilo que você já fez, está fazendo e precisa ser feito, ou que precisa ser reforçado. Utilize, ouça músicas e assista filmes em inglês, espanhol e procure entender a mensagem. Quanto a isso, por exemplo, você tem aula de inglês e espanhol, ou quer aprender um dos dois, assista o vídeo, o filme ou o que for, em português, entenda o contexto da história, depois assista ele em espanhol, legendado em português, em espanhol ou em português, legendado em espanhol, em inglês, legendado em português, legendado em inglês. Isso vai te dar uma certa visão, uma tradução um pouco mais fidedigna e te auxiliar muito nessa aprendizagem. E aí, como proceder nas avaliações, que é a grande vilã de todos os estudantes, né? Estudar com antecedência é fundamental. Não adianta você pegar no mesmo dia, um dia antes, para estudar para a prova, que dificilmente você vai ter êxito. Então, esse estudo com antecedência, ele está linkado com aquele que a gente falou, de você prestar atenção no professor, falando em sala de aula, de você fazer as suas anotações, de você estudar no dia aquilo que você viu em sala de aula, porque está tudo fresco, e é isso que vai fixar, tá? Concentre-se no que vai fazer, mas sem ansiedade. A ansiedade é uma grande vilã de qualquer tipo de avaliação, tá? Trabalhos, inclusive, também, mas principalmente avaliações. Por quê? A ansiedade te cega. Só que se para aquilo que você tem que fazer ou aquilo que você está fazendo. Mas se você estudou com antecedência, estudou com calma, você vai estar muito mais tranquilo e confiante na prova. Então, esse problema da ansiedade você já não vai ter, ou dificilmente vai ter. Tá? Ler com atenção todas as instruções. Tem algumas provas que a gente vai fazer que ela tem instruções de como fazer, ou falada pelo professor, ou descrita na prova. Então é fundamental ter atenção aos dois casos, tá? O que o professor falar de como vai ser a prova, do que vai cair e tudo mais, ou você ler ali na ficha, na prova, como for uma prova já desenvolvida ou pelo governo ou algum lugar. Decidir a ordem de resposta às questões para ganhar tempo. Responda as questões que considera mais fácil. Ou seja, primeiro eu faço o que eu sei. Respondo tudo o que eu sei, tudo que é fácil. Tudo que não vai demandar grande esforço e pensamento. Por quê? Isso vai te dar uma vantagem que todo aquele esforço, das poucas que você não souber, ele vai se ficar para o final. Então você já não vai ter aquele esforço do início e tornar todo o resto da prova cansativo. Tá? Tentar não deixar respostas em branco. Sempre tente responder. Use suas palavras, use o que lembra. Por quê? É através disso que o professor vai saber aonde ele precisa até mesmo melhorar na explicação, que abordagem ele precisa ter para que você consiga aprender mais sobre aquele tema ou consiga entender aquele tema. Às vezes você até aprendeu, mas você não entendeu. Né? Você memorizou, mas você não entende aquilo que você memorizou. Não tenha pressa de acabar. Use calmamente todo o tempo disponível. Se você tem 3 horas para fazer a prova, 2 horas ou uma prova, 1 hora, use o tempo na totalidade. Faça com calma todas as suas as questões que você sabe, as que você já consegue desenvolver ali com tranquilidade, e depois você parte para as que você tiver mais dificuldade. Isso é fundamental. E use todo o tempo que você tem. Então não adianta, não faz sentido você se matar ali em 2 horas
né? Se forçar em 2 horas se tornar extremamente cansativo, o que pode prejudicar no seu rendimento, se você tem 5 horas. Então, aproveite o máximo do tempo que você tiver. Reler a avaliação antes de entregá-la. Por quê? Às vezes você esqueceu de responder alguma que você até sabia. Às vezes você colocou a resposta errada. Então, essa conferência é fundamental, tá? São pontos fundamentais. Essa palavra vai ser até redundante. O fundamental, porque muitos aspectos são fundamentais, são essenciais para você ter uma rotina de estudo, para você ter um aproveitamento desse estudo e para que você consiga realmente aprender aquilo, tá? Fixar. Não utilize cola, pois você poderá ser surpreendido e estar enganando a si mesmo. Mais do que você tirar um zero, ou ganhar uma suspensão, uma advertência, por usar uma cola, você está enganando a si mesmo. Aquilo que você poderia estar aproveitando para melhorar, para aprender sobre o assunto, se aprofundar, entender aquilo de fato, o que vai acontecer basicamente ali é que você supôs que foi esperto, pôde ficar com zero, ter advertência, ganhar algum tipo de suspensão, alguma coisa, e pior, né, você nunca vai estar sabendo daquele assunto. Ou quando aquele assunto for necessário para você de alguma forma na vida, você vai ter que perder tempo de novo revendo todo ele. E aí, já passou às vezes anos que o seu professor falou sobre aquilo. Então vai ser fundamental, viu? Fundamental, que você não use cola. Erre. Errar é mais fácil do que usar cola, porque o professor ainda pode te ajudar e você ainda pode aprender sobre. Mas aí a gente vai para o grande tópico, né? Na realidade, o que é em si orientação de estudos? E aí a gente vai para um ponto. Então, que orientação de estudos, em definição, tá? É a disciplina que integra as atividades complementares na matriz curricular e que tem por principal característica o desenvolvimento de técnicas e estratégias que orientem e apoiem os alunos em suas práticas de estudo. Então, ou seja, todas essas técnicas que eu já vinha falando sobre mapas mentais, organização, planejamento, deixar na visão, deixar literalmente na visão, ou seja, no quarto, na sua área de estudos, todas as informações que você precisa saber ou lembrar são técnicas e estratégias para que você atinja esse objetivo e facilite seu processo de estudo. Para além da perspectiva geral já apresentada, a orientação de estudos parte do pressuposto de que aprender a estudar é condição primordial, ou aqui a gente usa a palavra fundamental, para a superação de defasagens, ou seja, daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você não sabe ou aquilo que você não entende, mas que tem ali a oportunidade de aprender e de entender. De aprendizagem, o desenvolvimento da autonomia, ou seja, você não vai precisar depender de ninguém para poder estudar. Você vai aprender como construir esse processo seu. Tá? Não existe receita de bolo para todo mundo. Existe sim os padrões daquilo que funciona e você vai adaptando para suas características de estudo. E a formação de jovens protagonistas, tá? Que é você ter atitude, você ir para cima, você buscar, não esperar pelos outros. Até porque o estudo é seu. A orientação dos estudos também está diretamente relacionada à excelência acadêmica, em você ser cada vez melhor, porque o conhecimento é a única coisa que fica, tá? Pois favorece a construção do conhecimento pelo aluno, e é isso que você vai levar para a vida inteira, estimulando o desenvolvimento do protagonismo juvenil, ou seja, vai te dar aspectos de liderança, aspectos de busca, então você não vai precisar ficar com dúvida. Com toda dúvida que você tiver, você vai naturalmente buscar respostas sobre aquilo. E dos 4 pilares da educação, que basicamente é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Mas o que quer dizer cada um desses? Aprender a conhecer é, muitas vezes, não só conhecer aquilo que você busca, mas conhecer a si mesmo.
Porque o autoconhecimento é fundamental em qualquer processo de aprendizagem, em qualquer coisa que você for fazer. Por quê? Tudo que você for fazer, ele deve ser moldado baseado nas suas características. Tá? Porque quem vai fazer é você. Quem está estudando é você. Quem vai trabalhar e está executando uma certa tarefa é você. Aprender a fazer. Então, eu já me conheço. Então, eu tenho que aprender a fazer algo. Mas para aprender a fazer algo, eu tenho que ter meu planejamento, eu tenho que ter uma organização, um poder de organização, e saber o que eu quero aprender a fazer. Aprender a conviver é fundamental. Por quê? Não adianta você ser o mais inteligente de todos. Não adianta você aprender, saber todas as técnicas e aplicar em perfeição nelas. Se você não souber conviver nem consigo mesmo e nem com os outros. Então, essas inter-relações entre você e você e você e os outros é fundamental. Essa é a palavra-chave, fundamental, para que você obtenha resultados de todo aquele esforço anterior e aprender a ser. Uma vez que você conhece a si mesmo, sabe o que quer buscar e aprende a fazer aquilo que você quer, aprende a conviver com as pessoas e as diferenças e é consigo mesmo. E tudo isso vai culminar em você aprender a ser, ou seja, eu serei eu mesmo, porque todos os aspectos necessários para essa minha construção, eu não pulei, eu não colei, eu simplesmente atuei. Eu descobri o que sou, eu descobri o que eu gosto, o que eu preciso e fui atrás. Tá? E como que a orientação dos estudos se justifica? Ela desenvolver o hábito de estudos, socializar técnicas de estudos, acompanhar a agenda do grupo, monitorar o desenvolvimento individual das megas habilidades. E o que isso significa? O hábito de estudo cabe a cada um. Nós temos as técnicas, nós temos como, né, os hábitos que a gente vai estar desenvolvendo. A socialização de técnicas é como você vai compartilhar aquilo que funcionou para você e as outras pessoas podem compartilhar o que elas funcionaram para elas. Acompanhar a agenda do grupo. Por exemplo, eu estou na aula de física e tem conteúdos programáticos já para física. Tem grupos de estudo, eu já sei o que vai cair. Uma vez que eu tenho tudo isso organizado e eu entendo, eu conheço as datas de entrega de prova de trabalho, todo aquele meu desenvolvimento se torna mais fácil. Monitorar o desenvolvimento individual das habilidades. Ela está ligada diretamente a ver o que em mim, quais as minhas habilidades estão sendo favorecidas e outras não, quais eu preciso melhorar, qual não. Mas para tudo isso, a gente vai precisar de palavrinhas-chave. Por quê? Confiança. Confiança, ela está ligada a você ter confiança. Você não depende dos outros para ter confiança. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Motivação. Você não pode esperar a motivação dos outros. Cultive a sua motivação. Se você tem o autoconhecimento, você sabe o que quer e o que você busca. Então, a motivação, ela é sempre sua, ela é individual. Uma motivação de grupo é diferente. É quando um grupo de pessoas tem uma única motivação em comum, ou uma das motivações é em comum, e eles se juntam para atingir seu objetivo. Esforço. O esforço, não adianta outra pessoa se esforçar por você, você precisa se esforçar para atingir e conquistar aquilo que você quer. Responsabilidade também está ligado a você, não aos outros. Se você é responsável, se o outro é responsável, o todo se torna responsável. Iniciativa, que é o protagonismo. Se você tem conhecimento desses anteriores, a iniciativa, obviamente, ela está ligada a você. Então a iniciativa tem que ser sua, sempre. Porque os objetivos são seus, as conquistas são suas, toda conquista positiva ou negativa também são suas, tá? Então você não dependa dos outros para tomar a frente.
Se você sabe o que você quer, tome a frente. Perseverança. Nada é fácil. Tá? Perseverar, continuar, se dedicar a isso é fundamental, novamente, fundamental, para que você atinja seus objetivos. E mais do que atingir seus objetivos, tá? Tem gente que foca tanto nos objetivos que quando atingir ele perde a graça. Né? Que é por exemplo, eu quero um carro, eu quero carro tanto, que eu vou trabalhar, me mato de trabalhar, conquisto o carro e aí? Aí eu não tenho mais nenhum sonho, nenhuma outra coisa. Então, planeje seus sonhos, planeje aquilo que você deseja e lute por aquilo. Altruísmo. O altruísmo está ligado a você. Tá? Foco é você. Sentir comum é você se sentir membro daquilo que você está se inserindo. É você sentindo parte daquilo. Solução de problemas. Sempre, em qualquer área, nós teremos problemas. Sempre. Então, o que nos destacam, aquilo que nos destaca dos demais, ou de qualquer outra situação que nos faz superar certas situações, é justamente a solução de problemas. Uma vez que você tem toda essa bagagem, esse autoconhecimento, esse senso de objetivo, é fácil, de certa forma, você conseguir ver o todo e encontrar soluções para esses determinados problemas que você vai encontrando no meio do caminho. E aí nós nos deparamos com um vídeo, né, do desorganizar. Esse é o como ser desorganizado, quase que literalmente. Então vamos lá.
Bom, nós vimos aqui então como é ser desorganizado. Mas tem alguns pontos que vai ser importante a gente estar discutindo. Então esse é o dia a dia de uma pessoa desorganizada, que é o caso do Ozzy. Lembra do ponto da perseverança, do autoconhecimento, dos seus objetivos? Então, agora se imagina num dia frio, em que você vai ter um dia inteiro de trabalho, ou você está indo para a escola, e está chovendo, ou está frio, ou qualquer outra coisa. Quais são os seus objetivos? O que te motiva a levantar da cama e ir para o trabalho? Então, essa resposta, cada um vai ter a sua. O que motiva cada um, cabe a cada um conhecer. Tá? Os estudos, a organização de estudos, ela vai muito além do simplesmente a regrinha de como eu vou estudar. Ela vai em como você vai se planejar, como você encara a sua vida e como você se planeja nessa sua vida. Olha aqui nesse caso. Lembra que a gente viu que seria importante ter um mural onde a gente vai deixar tudo exposto, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos fazer no dia ou que tem datas já definidas, sempre no campo de visão. Ou seja, eu acordei de manhã, eu já vou ver. Ou eu estou organizando minhas coisas, eu estou vendo horários, dias e as coisas importantes que precisam ser feitas. Isso te dá um planejamento, isso te dá um plano de ação. Tá? Isso seja em mapa mental, seja em uma agenda, mas que você utiliza, né? Ou em um mural, propriamente dito, que te dá campo de visão. Porque em casa você vai estar vendo sempre aquilo. Quando você sai, você leva o seu caderno ou sua agenda, onde você vai estar consultando, porque aquilo já vai ficar já ficou no seu campo visual. Então você já vai ter uma memorização, e aí essa fixação só depende do quanto você vai estar conferindo sua agenda. Quando você se planeja, fica fácil você fazer todas as suas tarefas iniciais, como tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café da manhã e ir para a escola, ou pelo trabalho, ou para onde você for, de uma forma organizada, se sentindo bem. Tá? Então, quando você não se programa, tudo que você for fazer tem que ser correndo. Né? E isso vai não só atrasar você, mas as pessoas que estão à sua volta, os seus colegas, a turma, né? Porque aí você sempre vai ficar num tema ali que você poderia ter estudado e ter entendido, e só tirar da dúvida para dar continuidade, aí o professor fica voltando sempre no mesmo assunto, né? Então, uma vez que você reprisa isso, que você aprende, você tenta em casa, você consegue, fica muito mais fácil, muito mais prático você dar continuidade. Você não se atrasa, você não atrasa os demais, né? E aí o todo ele começa a caminhar junto. Tá?
Com planejamento, você consegue fazer as coisas com calma. Você não gera estresse nesse processo. Tá? Você não vai estar se atrasando nesse processo. Então, tudo que você fizer, não adianta ficar só dando desculpas, desculpa para o chefe, desculpa para o professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As desculpas não vão resolver o problema. O planejamento, sim. E aí, se você faz o seu cronograma de estudo, por exemplo, todo dia eu vou chegar em casa, eu vou estudar, fica muito mais fácil. Eu vou ter um trabalho para o dia 15, hoje eu estou livre, o que eu faço? Eu faço o trabalho. Se eu estou livre, eu faço o trabalho. Eu não vou esperar para o dia 15 para dar uma desculpa e depois ter que fazer correndo, se for possível fazer ele novamente, fazer o trabalho, se o professor permitir, ou se o seu patrão permitir, ou se o seu cliente permitir. Então, isso é o CIS, né? Você não precisa depender do si. Se você pode ter o seu planejamento e ser bem objetivo nas suas ações. Uma outra grande coisa. Quando você tem planejamento, sua alimentação é mais saudável. Porque você tem tempo para fazer uma boa alimentação. Tá? Tudo gira em torno do tempo, do planejamento. Como você vai usar seu tempo. Como esse tempo vai ser mais proveitoso, mais produtivo. Isso a gente vai estar vendo também na continuidade. Tá? Quando você faz as coisas correndo, você acaba entregando algo inferior à sua capacidade. Quando você tem tempo, você revisa, você relê, você complementa, você modifica, você aperfeiçoa. Quando você faz de última hora, você entrega qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer forma. Tá? Isso não representa o seu trabalho, isso representa um mau hábito que vai se propagar em algo extremamente ruim. Né? A sua visão profissional, a sua visão acadêmica perante os outros vai ser péssima. E até o seu aproveitamento, o seu desenvolvimento vai ser horrível. Então, se planeja, faça o seu melhor, com o melhor tempo que você tiver e se dedica a isso. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade, tá? Na aula. E a gente, a partir disso, a gente vai dar continuidade aqui desse ponto. Do deixar para depois. E as consequências que isso pode gerar. Por quê? Mais do que você não fazer e depender do si para poder fazer depois, pelo professor, enfim, é o você sempre deixar para depois, tudo, e acumular. Porque é a mesma coisa de não ter feito e dar uma desculpa. Só que agora você não vai ter que dar desculpa para uma coisa, uma pessoa, um professor, mas para várias pessoas, sobre várias coisas, para vários professores ou para vários chefes, enfim. Daí depende daquilo que você for fazer. Então essa aula vai acabar aqui e daqui a pouco a gente vai dar continuidade, tá bom? Muito obrigado.